Tá no máximo? Porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, e ele sabe de tudo e você tá passando, mandou te dizer que ele Lembrando que o tempo da primeira música é o tempo pra gente começar. lembra de onde você foi. Sempre quem canta faz mais dinheiro em 2025. Lembra de todos. E hoje nós somos poucas, eu vou ter que contar com a câmera ligada de vocês. Mas eu passei, aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Dá pra ouvir a música aí, gente? Quem conhece essa música? A gente que te ama, Deus mandou te dizer e vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quantos de vocês estão, por alguma razão na vida de vocês, vivendo um momento desafiador? Na vida, na carreira, na profissão? Tem alguém aqui que anda cansado, anda com dúvida? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim. E aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vai Será? Chore, tem cuidar de você. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer E vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuida de você. Tem muita gente precisando ouvir o que você tem para falar também. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai Passar. Tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Bom dia! Tarde! Boa tarde! Ah, também não importa, né? Bom dia, boa tarde. Vamos lá, deixa eu só trocar o áudio aqui. Peraí. Quietinho. Quietinho. Esse alto-falante aqui. Esse microfone aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Gente, somos 12. Já passamos a meta, porque a meta era 10. Mas eu quero saber das câmeras ligadas. Mesmo que tiver, tô comendo, tô arrumando a cozinha, tô fazendo faxina, tô cuidando das crianças. Eu preciso ver vocês para a sala fluir. Dona Sara, Dona Liz, Dona Érica, Iane, Andréia, Ivana, Cris, Juliana. Oh, nossa.
Se eu conseguisse explicar o tanto que muda a minha vida, porque é um negócio que eu, por exemplo, não, eu tenho pavor de dar aula no YouTube, porque no YouTube eu não vejo ninguém. E eu acho horrível, horrível. Eu gosto, preciso ver pessoas. Vamos ver se mais duas conseguem ligar a câmera para a gente continuar. Opa, bom dia! Bom dia! Pronto, arrasaram. Muito obrigada por isso. Isso realmente me ajuda. Não é nem papo de engajamento, porque o Zoom não conta engajamento, né? É realmente. Acho que eu sou muito carente. Na prática, eu não gosto de ficar falando sem olhar para vocês. Ontem, então, a gente trouxe alguns pontos, algumas verdades, falamos sobre a questão da mentalidade, né? Tem os materiais para mandar para vocês, mas vamos olhar que no módulo um e no módulo 2 eu estava, vamos dizer que estava dando um pouco de munição para vocês, e assim, munição intelectual, mas para pegar a maldade. Certo? Vocês entenderem o que que estão fazendo, o que que dá para fazer, onde é que a gente pira, beleza? Então, ontem foi isso. Eu achei que ontem eu ia até o módulo 5, mas fugiu totalmente do cronograma o tempo. Mas ok, eu vou dar o conteúdo que eu tenho programado para dar. Hoje começa a ficar bem mais legal. Quem não, quem tem computador, quiser acompanhar pelo computador, eu acho que vai ficar melhor de enxergar. Quem não consegue pelo computador, quando eu mostrar a tela, vocês viram o celular de lado para poder dar um zoomzinho assim que eu acho que vai ficar melhor, ok? Só de virar o celular de lado já ajuda bastante para vocês conseguirem ler as palavras, que hoje nós vamos abrir o GPT mesmo. É, e assim, vamos lá, perguntar para vocês, eu quero resposta no chat, viu, gente? A André tá dirigindo, mas se ela parar no... Para, Siri. A André tá dirigindo, mas se ela parar ali no sinal vermelho e der tempo de responder, ela responde também. É, vamos lá. Eu queria que vocês me falassem qual foi ontem o insight preferido de vocês. Assim, o que que eu falei ontem que foi mais útil, ou uma coisa que foi novidade, que foi diferente, ou alguma maneira que você se sentiu de ontem. Então, da aula de ontem, me conta aqui, eu vou esperar para ler as respostas. Nós estamos começando ainda, tá? Nós estamos começando. Gravar e mandar um amigo postar, muito boa. Gente, eu juro que tem umas coisas que, assim, quanto mais idiotas, mais elas são boas, tá? Ah, eu me acho defeito sempre. Isso é uma questão, né? Vamos ver. Ô, gente, 3 horas de aula, eu preciso que vocês me contem. Porque, assim, a segunda pergunta você já pode até mandar junto. É falar assim, ó, o que que você não gostou? Isa, eu queria que tivesse. Tipo, por mais que vocês saibam que ainda tem o resto do cronograma, pessoal, eu não gostei que demorou, eu não gostei de palavrão, eu não gostei da musiquinha, eu achei que foi redundante, eu achei muito coach. Larga a língua, desce o dedo aí e fala exatamente o que você não gostou. Se você puder me falar. E assim, é a sua opinião pessoal. Para quem chegou agora, não ouviu. Que hoje eu coloquei. Ontem nós ouvimos um sambinha para começar.
E normalmente a mensagem da música, ela é um pouco do que eu quero trazer na aula. Em outros dias, a gente só para dançar e brincar mesmo, para aumentar a energia, tá? Porque não é fácil se manter, né, na energia. Dá sono, aula dá sono, online dá muito mais sono ainda. E hoje eu coloquei uma música que eu não concordo muito com ela, que ela fala assim, não chore. Eu acho mais é que chorar faz bem. Só que eu gosto de ouvir, porque às vezes a gente tá nos momentos muito difíceis, e independente do tipo de crença que você tenha, isso é um aprendizado muito novo para mim, mas independente do tipo de crença que você tenha, se você for uma pessoa que dentro da tua crença você tiver um Deus para contar, eu acho que a carga fica muito mais suportável, porque às vezes a gente tende a se recolher para nossa própria cabeça. E isso é um balde cheio para depressão, para ansiedade e para procrastinação. Então a gente tem que cuidar se a gente não traz tudo só para nossa própria cabeça. Obrigada, Elis. E peraí que eu ainda estou lendo as respostas de vocês. Isso tem muito mais a ver com o meu processo do que com todo mundo, mas há um ano atrás eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. E acabou que comecei a andar com muito cristão, muito cristão, e eles acabaram me abduzindo. Mas tem muita coisa que eu não sei ainda, tem muita coisa que eu tenho dúvidas, mas tem sido um processo interessante para mim, assim. Eu nunca pensei que talvez Deus fosse um dos pilares que faltava na minha vida para eu conseguir deslanchar. E talvez possa ser o mesmo caso, assim. Porque às vezes a gente busca amiga fofoqueira, busca um monte de coisa, mas ao mesmo tempo que eu estou no processo de aprender sobre Deus e essas coisas, eu tenho muita dificuldade de o pessoal falar as coisas e falar, não, isso é uma verdade. Porque, por exemplo, o pessoal lê um trecho da Bíblia, e aí eu olho que cada um meio que entende uma coisa da mesma frase. Então eu ainda não falei, mas tem uma coisa que para começar essa aula eu acho que encaixa. Oi, Andréia. Eu acho que encaixa, que é uma análise que eu ouvi num vídeo esses dias sobre a palavra oração. E ele falava sobre. Eu tenho um amigo que era pastor. Ele é pastor e ele é coach, e ele é terapeuta e ele é mil coisas. E só que ele saiu da igreja porque ele não gostava assim da máfia por trás, no caso dele. Não estou dizendo que é o caso de todos, isso também não me interessa. E aí saiu, deixou de ser pastor, hoje é empresário. E ele realmente ajuda pessoas, mas com uma liberdade que ele não tinha dentro da igreja. Mas ali, vendo o conteúdo dele e tal, eu vi que eles falaram sobre a questão da oração, porque eu sou a favor de acreditar que Deus prepara, que existe o tempo de Deus em certas coisas, mas aí eu vi uma analogia de um cara falando assim, a oração é orar e ação. E, gente, por mais que o que a gente pensa influencie, por mais que o que a gente sinta influencie, as nossas emoções influenciem, a gente só é o que a gente faz. A gente só é o que a gente faz. Então, o nosso resultado, ele não depende do quanto conhecimento a gente tem. Pode orar, mas ação. Tira a bunda do sofá. Tem que fazer. Se não fizer, não adianta. Porque é normal que com o universo da internet está. O universo da internet, ele está tornando as pessoas
mais preocupadas, mais perfeccionistas, mais autocríticas, certo? E assim, ou você vai se enfiar nessa, e aí o que que isso faz? Faz com que a gente sinta que precisa aprender muito mais para dar um passo, entendeu? Mas na prática, não é assim. É sobre fazer e melhorar, fazer e melhorar, fazer e melhorar. Não é parar, estudar pra caralho, entender tudo e daí fazer. Não dá tempo, a internet te engole. Quando você entender, aquilo já mudou. Faz sentido para vocês isso? Que sim, o resultado, quem eu sou, é sobre as minhas ações, certo? Esse negócio de inteligência artificial daqui, que é aqui é o lugar do meu chat. Gosto de conversar com vocês. E agora nós vamos partir para a teoria, tá? Então, vamos falar sobre público. E aí eu coloquei ali para vocês, jogando o seu público-alvo no lixo, construindo um mapa do cliente ideal com o GPT, como usar isso na produção de conteúdo, certo? Eu até mandei uma pílula falando um pouquinho sobre isso, mas eu separei um texto para ler com vocês, tá? E eu vou ler esse texto para vocês entenderem os pontos. Porque, assim, um dos problemas que tem na internet, fulano chama isso aqui de abóbora. E agora o método que funciona é o abóbora. Aí ciclano funciona, chama isso aqui de melancia. Aí o método que funciona é o melancia. Então o problema quando a gente usa termos é que sempre vai ter uma pessoa para falar assim, não, não é avatar, não é ICP, não é público-alvo, não é, é outra coisa. Só que na prática não é outra coisa. Então eu vou explicar, peguei um texto aqui bem para explicar a diferença e por que que a gente vai trabalhar com ICP, tá bom? Então eu vou ler o texto. Então, começamos pelo público-alvo de uma empresa, o que representa uma parcela abrangente sobre os consumidores presentes no nicho. Para ambas as abordagens, o mapeamento do público-alvo serve para fornecer dados demográficos, comportamentais e socioeconômicos que resultam em insights. Então, assim, o que que eu penso público-alvo? Ah, para quem que eu vendo? Eu vendo para mulher que tem entre 30 e 50 anos, que mora na região tal, que é casada, que tem filho ou não, certo? Então, isso aí é quando eu analiso o público-alvo. Faz sentido? Fechou? Então, assim, uma visão mais aberta. Aí criaram o TAR do avatar, ou persona. Vocês já ouviram falar que você tem que conhecer essa persona para produzir, né? Então, a diferença do público-alvo para persona é que, além da aplicação prática, ela está relacionada à abrangência e volume de dados. Isso significa que todas as informações sobre o público-alvo podem ser expressas de maneiras mais generalizadas através de dados sobre faturamento, nicho de mercado, região geográfica e outros. A persona, ou buyer person, que é buyer persona, whatever, a persona corresponde ao potencial consumidor de uma marca, serviço ou produto. Isso é a principal diferença em relação ao público-alvo, está relacionada à construção do perfil e aplicação direta em estratégias de comunicação e vendas. Trata-se de um personagem semifictício que tem como base as informações demográficas do público-alvo, personificadas e que representam um avatar sobre o cliente ideal. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá o meu público, que são as mulheres. Eu vou criar ali uma persona, vou criar um avatar. Eu vou dizer que vou criar um nome para ela. Ela é a Ana, ela é advogada, ela tem 35 anos, tem dois filhos, é divorciada. Então, eu desenho, tipo, um modelo do meu público-alvo, baseado ali nas características que eu conheço do meu público. Então, entendem esse processo? Esse é quando aí a gente faz a persona. Então, assim, estou pensando em potenciais pessoas que podem comprar. A persona tem nome, tem idade, tem hobbies, tem nível de formação escolar, tem renda e outras características bem definidas.
o que ajuda na hora de criar segmentações e abordagens em campanha de marketing, por exemplo. Então, assim, eu quero fazer uma campanha. Eu tenho que cuidar para minha comunicação não ser só sobre o meu produto, certo? Porque se a única, por exemplo, se eu sou cabeleireira, a única pessoa que só pensa em cabelo na vida sou eu. A minha cliente, ela pensa em muitas coisas além de cabelo. E ela tem uma rotina além de cabelo. E ela tem interesses além de cabelo. Então, normalmente a gente faz isso para mapear comportamentos, mapear dores, mapear problemas que nem sempre estão relacionados ao meu produto ou meu serviço, mas eu posso trazer numa comunicação. Então, assim, aqui, se eu tenho é, várias mulheres que são mães dentro do grupo, eu não posso postar um meme falando sobre a volta às aulas. Cara, quase todas as minhas alunas são mulheres e mães. Cara, ninguém aguenta mais as férias. Ninguém aguenta. Entendeu? Só chega de férias. Ah, não, mas eu adoro que eu fico grudada. Ah, beleza. Não é meu caso. Então eu posso falar sobre isso. Não tem nada a ver com post no Instagram, não tem nada a ver com o que eu ensino. Mas eu posso falar sobre isso, certo? Faz sentido para vocês porque que eu analiso a persona e tudo mais? E agora nós vamos falar do ICP. Isso aqui eu vou colocar no material e vou mandar para vocês, tá? É porque é interessante ler um pouquinho mais sobre isso. Mas não é uma coisa que é para ser fixa. Eu só preciso dar esse contexto porque a gente vai montar ele no GPT agora. O, a sigla mesmo é Ideal, sei lá como é que fala, Customer Profile. Então, é o perfil do cliente ideal. Tem várias pessoas que estão usando várias siglas novas para isso, mas é tudo ICP, é tudo a mesma coisa. Então, assim, Izzy, não quero pensar em ICP. Pensa em o meu cliente ideal, combinado? Então, o que você vai fazer de estratégia, você vai pensar no meu cliente ideal, na minha cliente ideal. Essa pessoa ela é mais conhecida como ICP, por fim, corresponde a um perfil de clientes ideal e representa as características dos melhores clientes que já passaram pela sua empresa. Ele não é uma análise de todo mundo, ele é uma análise dos melhores, certo? E, é, melhores clientes, nesse caso, identificam os consumidores que utilizam seu produto ou serviço e reconhecem mais valor sobre a sua solução. Para a construção do ICP, são levantados dados sobre os clientes ativos ou mesmo que já deixaram a empresa, considerando também aspectos comportamentais, como fidelidade de pagamento, nível de maturidade em relação ao mercado. Então, ali na pílula, eu dei um exemplo, certo? Às vezes o pessoal sofre, 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 e fala assim: ah, eu não consigo vender. E a pessoa está tentando vender um produto muito caro e gera pouco impacto para uma pessoa que não tem dinheiro. Se você gastar energia tentando vender para a pessoa errada, você perde a oportunidade de vender para a pessoa certa. Então, a persona, ela é uma análise do meu público, é legal, é interessante. Mas quando eu penso em estratégias para o ICP, eu estou pensando na cliente que compra mais fácil, na cliente que gasta mais, na cliente que indica mais, na cliente que volta mais, na cliente que ali dentro do que eu quero é a minha melhor cliente. Pensando em quê? Faturamento e também acredito paz de espírito. Por exemplo, tem muito cabeleireiro que não suporta atender criança. Porque, cara, não é fácil. Eles não atendem criança. E muitos poderiam fazer muito dinheiro atendendo criança, mas eles não suportam. E tá tudo bem você não querer todos os tipos de cliente. Às vezes você não quer a cliente que dá o calote, você não quer o cliente que fala mal de você, você não quer. Então, tem o cliente que você quer. Esse cliente que você quer é um cliente que você tem mais prazer em atender e dá mais faturamento, não só no primeira compra, mas mais faturamento recorrente para a saúde do teu negócio. Vocês entenderam a diferença do ICP? Então, assim, dentro ali do meu público-alvo, eu tenho um conjunto de pessoas.
Aquelas ali compram melhor, compram mais fácil, combinam mais. E existe um erro muito grande que as pessoas cometem, que é, agora que esse boom do high ticket, que é o que está na moda, o pessoal está. é, o pessoal está querendo, tipo, todo mundo vender para rico. E, gente, vender para rico dá muito mais trabalho. Dá muito. Cara, tem muita gente que é muito rica e reclama muito mais. Então, o teu ICP não é simplesmente a pessoa que é mais rica, é quem na prática traz mais resultado para tua empresa. Dependendo do que você vende, não faz sentido querer mirar em classe A. Não faz sentido, você nem sustenta essa comunicação. Eu mesmo, assim, eu não aguento. Eu não aguento. Eu mando tudo se fuder. Não aguento, não aguento gente frescurenta, gente que fica enchendo meu saco. Ah, porque não, porque tem que ser assim. Vão tudo se fuder, sai fora. Entendeu? Não posso botar uma musiquinha, não posso fazer uma zoeira. Eu não aguento. Mas não quer dizer que, por exemplo, para mim, eu hoje tenho, a gente vai falar disso lá pro final. Eu tenho escada de valor e tenho múltiplos serviços e produtos. Então, assim, tem pessoas que contratam a minha agência lá para fazer conteúdo. Essa minha agência, ela funciona já há anos e eu tendo só os mesmos clientes há muito tempo. Tipo, não é uma coisa que eu quis escalar. Eu falei, não, eu não quero escalar a agência, eu não quero ter uma empresa grandona. Isa, não penso nisso. E, mas já tentei escalar, tipo, fazendo conteúdo para gente do digital, que faturava muitos milhões. Gente, eu não tenho paciência, eu não consigo, eu não aguento. Eu não aguento as frescuras e eu não sei o quê, e é muita coisa, minha cabeça enlouquece, fala, não, preciso de paz. Então, beleza. Aí eu comecei a vender produto digital e comecei vendendo mentoria. Então, eu sabia quem era o meu público-alvo e a minha persona. No meu caso, que era mulheres que tinham de 25 a 40 anos, que moram no Brasil inteiro e trabalham na área da beleza. Aos poucos que eu fui vendendo, eu fui refinando isso. Eu olhei e falei assim, cara, eu não vendo muito, até algumas compravam, mas o meu negócio não é dona de salão. Sabe um salão grande? Não é essa pessoa do meu curso. O meu negócio é mais, às vezes, dona de um estúdio, que ela era new designer, agora ela tem 5 6 7 10 na equipe, essa pessoa era minha aluna. E aí, quando eu comecei a pensar em ICP, que eram as pessoas que comprariam as mentorias mais caras, eu comecei a pensar assim, cara, essa menina aqui, que tá ganhando R$ 500 por mês, ela não é meu ICP. Ela não dá conta de pagar. Então, ela pode ir para um dos meus outros cursos para fazer mais dinheiro e ok. Na mentoria, não. Porque imagina a dificuldade dessa menina para ela me pagar. Às vezes elas arrumavam dinheiro emprestado, pegava cartão, era uma doideira. Elas queriam vender o celular. Eu falei, se não tiver celular, não entra. Eu falei assim, não, gente, não é teu momento entrar na mentoria. Teu momento é vai lá, ó, eu tenho esse curso aqui, custa R$ 300. Faz esse curso que você vai conseguir destravar. Então, assim, eu tô dando esse exemplo. Esses cursos, eles não estão à venda. Eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem como eu fui evoluindo no pensamento do meu ICP. E agora, eu fiz uma reunião antes da chamada, por isso que eu trazei uns minutinhos. A gente está desenvolvendo chatbots para profissionais autônomas. Então, assim, sabe, a gente é um robô de atendimento programado, seguindo um script de venda de autoconversão com inteligência artificial, que vai conversar, que vai perguntar, que vai escutar o áudio, que vai fazer todo o negócio. Nananana. E aí a gente falou assim, cara, o ICP disso aqui, então assim, o valor desse robô, ele vai ser entre 1.200 e 3.000, que ele substitui um funcionário, tá? Então tá. E aí eu falei para ele, falei, a gente vai fazer tipo um teste, um MVP, e desse MVP a gente vai abrir umas vagas a R$ 500, tá? Mas, tipo, para mais 5, 10 pessoas, só para achar os problemas do sistema, para melhorar antes de vender para mais.
Mas a ideia ali é que o preço médio dele esteja no plano base R$ 1.200 para fazer tudo, atendimento, agendamento automático, conversar com a cliente. A cliente que já é cliente, ele já sabe que é cliente, ele não pergunta tudo de novo, para ele poder ir lá mandar mensagem para cliente que não fechou, sabe? Então tem várias funções. Só que aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu tenho muita aluna que ganha menos e que vai querer comprar isso, mas eu não quero vender para ela. Eu quero vender para minha aluna que ganha mais de R$ 3.000, porque ela vai desembolsar R$ 1.200 para ter isso. E se ela já tem R$ 3.000, ela está numa fase de maturação do negócio que ela consegue ir para 4, 5, 6 usando robô. Só que às vezes eu tenho uma pessoa que ela não está vendendo nada, que ela não tem nenhum cliente, ou que ela fatura muito menos do que isso. E eu sei que na prática, a maior parte do problema dessa pessoa não é Instagram. É a técnica, é o atendimento, é a maturidade do negócio. Ela não entendeu ainda. Ela não é ainda um negócio que deu certo e quer crescer. Entendem o que eu estou pensando em ICP? Então, assim, a minha cliente ideal para o chatbot é uma cliente que é autônoma, que tem vários clientes na agenda, e essa pessoa vai pagar 1.200 todo mês sem encher meu saco, porque esse robô vai fazer dinheiro para ela. Faz sentido? Entenderam a ideia do ICP aqui? Gente, alguém tem uma pergunta sobre CP? Nós vamos falar mais sobre isso agora. Espera que eu tô com o chat fechado. Não sei se alguém mandou uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Entendido, entendido, entendido. E assim, ó, de verdade, esse papo do conhecer o público, de verdade, ele é cada vez mais importante. Sim, nós vamos fazer isso agora, em tempo real, aqui nessa aula. Eu vou abrir o GPT e eu vou fazer junto com vocês por 3 jeitos diferentes. Vou ensinar para vocês os 3 jeitos e a gente vai fazer na tela. Mas eu queria que vocês entendessem a base da importância de saber desse CP. Porque, por exemplo, às vezes eu tô ali e eu tenho um Instagram top, não sei o quê, super luxo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou lá, quero vender pra Andrea. Poxa, eu tenho um produto de 30 mil pra Andrea. Andrea, você paga 30 mil no Pix? Pronto. Mas, e se eu, ao invés de for em da Andrea, eu escolher vender esse produto para clínicas médicas e clínicas de estética? Não vai pagar? Então, às vezes, eu fico ali me matando para melhorar minha venda, melhorar meu não sei o quê, melhorar não sei o quê, e o que eu tenho para oferecer é para a pessoa errada. E eu já falei, não é sobre mirar só em quem tem dinheiro. É porque realmente muito da energia você gasta e não consegue, porque realmente aquela pessoa não é. Eu não quero. Então, tem um exemplo de um produto. Vocês sabem que tem muito produto para emagrecimento muito barato. Então, hoje, com 19, 29, 39, R$ 100, você compra vários produtos de emagrecimento, certo? E assim, você não vai conseguir ficar brigando se você estiver vendendo emagrecimento de uma forma generalizada, generalista. E entender o ICP, ele não é só sobre você entender para quem você quer vender. Ele é sobre você entender para quem você não quer. E o meu conteúdo, ele tem que ter um duplo poder, de atrair a pessoa certa e afastar a pessoa errada. Não são todos os conteúdos. Mas na minha estratégia de venda, eu estou pensando. E nesse caso do emagrecimento, o que que acontecia? Era um programa de emagrecimento de longo prazo para pessoas que queriam emagrecer mais de 10, 15, 20, 30 quilos, certo? Então, assim, não é para pessoa que quer secar a barriga rapidinho para botar biquíni. Não é. E aí, um dos ganchos que eles começaram a usar na produção de conteúdo foi o fato da pessoa estar pensando em fazer bariátrica. Se a pessoa está pensando em fazer bariátrica, você não concorda que essa pessoa ela já passou do limite de ter uma gordurinha a mais?
e essa pessoa tem uma dor grande o suficiente para comprar um produto de emagrecimento de R$ 1.000, porque não é só ela ser rica, aquilo lá tem que doer nela a ponto dela querer mudar, mas tem que ser nela. E aí, quando eu falava sobre esse, nossa, eu tenho uma aluna que ela pensou em fazer bariátrica, e ela falou assim: eu tava com a minha cirurgia agendada. Cara, quem que vai se conectar com esse tipo de conteúdo? Gorda! E é isso. Ah, como é que eu começo meus vídeos? O que que eu trago? Que histórias que eu conto? Eu penso no ICP, que é o público ideal. Amém! Uau! Eu fiz também. Eu fiz também. Estamos as duas com cara de doente, né? Então, enfim. Mas eu poderia brincar com um monte de coisa em relação à bariátrica, entendeu? Com um monte de questões de compulsão alimentar, entendeu? Eu podia falar ali sobre o efeito sanfona. Por quê? Eu travei e falei, cara, eu quero uma pessoa que precisa emagrecer muito, não pouco. E o impacto que eu entrego para ela é emagrecer 10, 15 quilos. Isso vale R$ 1.000. Só que se eu encher a minha audiência com aquelas menininhas que vão querer perder só 2, 3 quilos, porque estão com uma pancinha de cerveja, aí elas vão olhar, é R$ 1.000, não vale a pena para elas. Aí vai parecer assim, poxa, ninguém compra. Não, mas é que a pessoa que tá ali não é que foi feita pro teu produto, certo? Ah, deixa eu ver só mais aqui que eu tenho para passar da teoria e a gente vai fazer. E assim, um outro ponto que é muito interessante. Gente, é, no o próximo módulo, ele é sobre intencionalidade e objetivo. Mas eu quero que vocês agora descubram por que que vocês sofrem tanto, tá? Porque assim, lembra que eu falei que fazer um post não é só fazer um post? Existem inúmeras ações relacionadas a fazer o post. Inúmeras. Beleza. E agora você pensa, você quer fazer um post, porque eu quero que esse post atraia seguidor, eu quero que engaje, eu quero que viralize, eu quero que venda, eu quero que traga direct, eu quero que esse coitado desse post tem todas essas funções. Serve, Fábio? Serve. Vocês conseguem entender que é coisa demais para um post só? Então, assim, eu tem uma coisa que na minha cabeça me dá muita paz e eu quero compartilhar, que é o seguinte: o marketing atrai, o comercial vende. Então, vocês viram que lá nos módulos eu separei lá que vai ter a ferramenta para atrair seguidora. Então, assim, gente, não é o mesmo post que atrai seguidora. Não é o mesmo post que faz a pessoa comprar. Não é o mesmo post que viraliza. Existe tipos de post para cada coisa. Então, eu traço objetivos, certo? Mas, assim, na prática, o que acontece? O pessoal posta, 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 posta e entende que o meu post não vende, quando, na verdade, a intenção do post nunca foi vender. Gente, é 1 em 1 milhão que vende no automático, só postando. Não é uma realidade do mercado. Até o pessoal que é muito milionário fazendo lançamento, que é aquele lançamento, o pessoal joga o link, o cara já compra, sabe? Isso é cada vez mais impossível. Acontece. Você tem muita audiência, muito engajamento, muita conexão, uma oferta muito boa, acontece. Mas na prática, você pensa assim, que o marketing, então, o que que eu vou postar, os vídeos que vai ter, como é que vai estar ali. Tem alguém tocando um sino. Então, assim, o marketing, a minha produção de conteúdo, os meus anúncios, a função deles não é vender. A função deles é atrair as pessoas para o meu perfil ou atrair as pessoas para o meu WhatsApp e acabou. Quem faz a venda?
mas estão falando que estão vendendo no automático. Gente, eu nem vou falar nada sobre a quantidade de gente que fala que vende no automático e é tudo mentira. Hum. Dá para fazer? Dá. Dá para ter atendimento automático? Dá. Dá para ter robô de atendimento? Dá. Mas se você ainda não está na fase de ter uma grande demanda e a sua agenda não está bem cheia, metade do seu trabalho vai ser arrumar seu comercial. Porque eu chego no perfil de vocês, tem aquela lapa daquela mensagem automática ridícula, que podia explodir com isso, entendeu? Que é horrível. E aí vocês entendem errado, porque vocês não entendem a diferença da menina que foi indicada para a menina que veio do Instagram. Então, tu faz um anúncio, é uma pessoa que não sabe quem você é. Ah, Isa, mas eu faço turbinar e eu nunca consegui resultado. Cara, sério. Ó, vou chutar baixo. 80% do problema é o atendimento no WhatsApp. E aí, mas a estratégia de anúncio é perfeita. Nem precisa ser perfeita. Tem que só não ser muito ruim. Porque na prática, gente, para a maioria, fechar uma cliente a mais por dia é muita coisa. Um negócio que cresce 10% ao mês dobra no ano, entendeu? E se você tivesse dobrado todo ano nos últimos 10 anos, como seria? Então eu preciso entender e começar a ver métrica. Nós vamos falar também sobre ver métrica. Mas eu precisava que vocês entendessem, separassem, porque na produção de conteúdo eu separo os objetivos. Então tem post que não é para engajar. E tem post que é para enviar para o amigo. E tem post que tem o potencial de me trazer seguidora. E são posts diferentes, com objetivos diferentes. Não dá para ter tudo no mesmo post, gente. Faz sentido isso para vocês? Porque se eu falar o princípio da clareza, se eu falar assim para Andréia, eu falo, Andréia, faz o favor, levanta, pega uma blusa branca, coloca no seu ombro, abre a cortina, apaga a luz, pega a blusa, coloca embaixo da cama, joga o seu sapato junto com a blusa, senta aqui e põe os braços para cima. Isso é a mesma coisa que quando você faz um post e fala assim: siga meu perfil, responda no comentário, comente, curta, mande pro papagaio. Gente, CTA é um, às vezes dois, mas quando eu dou mais de um comando, a tendência da pessoa é gerar uma confusão, e a confusão mata o objetivo, beleza? Então, esse negócio do querer todas as ações de um post só é complicado. É, eu também posso ter ICPs diferentes para produtos diferentes. Então, no meu caso, minha agência lá tem de médico. Eu tenho um perfil aqui que é novo, que eu estou voltando agora, que é um público que tem um faturamento, tipo assim, praticamente não tem mínimo de faturamento, tem gente muito no início. Então, eu vou ter um produto barato para essas pessoas, que dê solução, que faça elas ganharem dinheiro. Não é um produto que vai deixar ninguém milionário. E eu posso ter um acompanhamento que a gente chama de ultra high. Eu gosto de vender ultra high. E só que assim, para vender ultra high, eu não vendo ultra high no Instagram, eu vendo ultra high porque conheço muita gente. Então é gente que tem muito dinheiro, pega empresa que tem muito dinheiro, e eu consigo vender um serviço de 100, 150, 200 mil, certo? Só que é uma empresa que fatura milhões por mês. Então eu, Izzy, posso ter vários ICPs. Mas ali, pro meu perfil no Instagram, eu costumo ter um ICP só no meu foco. Faz sentido? Ah, Izzy, mas e se de repente agora eu começo a fazer, tô falando para um público, e depois eu quero mudar? Você faz isso em 24 horas. Você vai trocar os últimos posts, trocar os destaques e arrumar a bio. Acabou. Eu nunca ensinei GPT na vida.
Eu nunca ensinei. Eu sei GPT que eu fui aprender para aplicar para os clientes. E um dia, sem querer, eu fiz um story e as meninas ficaram tudo louca. Eu falei, que é isso? Então existe uma demanda e existe um hype de GPT. A minha especialidade, já falei, cara, eu sou estrategista de negócio. Meu negócio é fazer você fazer dinheiro. Só que eu tô surfando o hype do GPT. Você pode surfar, ah, mas não tem mais hype do GPT. Cara, muda a memória das pessoas na internet é ridícula. Ah, mas eu tenho que fazer uma transição. Foda-se, transição. Ah, troca essa bio de madrugada, no outro dia você dormiu a Madonna, acordou a Beyoncé. O que você mostrar lá é o que as pessoas novas vão ver. As velhas que não compraram até agora também talvez não compre. Entendeu? Vamos trazer gente nova que vai chegar com a bio nova, com posicionamento novo, porque naquela depois você decidiu vender outra coisa, certo? Mas eu tenho que saber para quem que eu tô vendendo. Hum. E uma dificuldade que existe, que eu quero citar para vocês, principalmente quem pensa em escala, por exemplo, quem, às vezes você vende produto, você pode ser afiliada da Shopee, certo? Cara, você passa um trabalho para ter uma cliente. Véi, é muito melhor essa cliente comprar mais vezes de você. Muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil. Então, assim, aplicando muito para cursos, as pessoas hoje, tipo, o mercado tá escalado, eles têm muita dificuldade, porque eles vão lá, fazem um produto, fazem um super lançamento, vendem muito esse produto, só que aí eles não querem comprar os outros. Por exemplo, eu vendo um e-book e ele não quer comprar o meu curso completo. Eu vendo o curso completo e ele não quer comprar a mentoria. Qual que é o problema? Ele foi lá e fez um e-book para a pessoa pobrinha poder comprar. E nesse e-book, não necessariamente essa pessoa aprendeu a fazer o dinheiro. Ao invés dela já entender, eu falei, não, eu tenho o curso completo e tenho a mentoria. Eu vou fazer um e-book que atraia esse público capaz de subir na minha escada de valor e continuar comprando meus cursos ou serviços. Faz sentido? Então não tem problema eu fazer promoção do Botox. Eu só não quero entupir a minha clínica com gente que só tem dinheiro para comprar Botox na promoção. Eu quero que ela vá fazer um preenchimento no nariz, na boca, na cara inteira, um bioestimulador, certo? Então essa é a questão do agir pensando no GPT. É que dá muito trabalho fechar uma cliente nova. Eu quero que essa pessoa feche mais vezes, indique muito e volte. Isso é muito mais fácil. Faz sentido? E então, quando eu não penso no ICP, que é um pessoal que vai fazendo, eles têm um problema de escala, falam assim: "Ah, mas eu coloquei um serviço novo e ninguém compra". Cara, tu não criou um serviço para aquele cliente que você já tem. Ou aquele cliente que você já tem essa possibilidade de ir para frente com você. Às vezes ela inclusive vai com outra pessoa. Ela não compra o teu mais caro, ela compra de outra pessoa mais caro. Porque é o posicionamento que você construiu com ela. Mas não quer dizer que você não possa melhorar o seu posicionamento e dali para frente é, trazer pessoas com já uma percepção de valor sobre você aumentada. Entendeu?